Sejam bem-vindos. Essa aula faz um resumo do modelo HO, que fala sobre a dotação relativa de fatores e comércio internacional. O princípio central do modelo HO é bastante intuitivo. Países tendem a exportar bens que utilizam intensivamente seus fatores abundantes e importar bens que requerem fatores que são relativamente escassos em seu território. Ao contrário do modelo ricardiano, que se concentra nas diferenças tecnológicas, o modelo HO enfatiza as diferenças nas dotações de fatores de produção entre os países. Um país é considerado abundante em um fator quando a proporção desse fator em relação a outros fatores é maior do que em outros países. Por exemplo, se a razão capital-trabalho for maior no país A do que no país B, então o país A é relativamente abundante em capital. Diferentes bens requerem diferentes proporções de fatores em sua produção. Por exemplo, a produção de automóveis é intensa em capital, enquanto a produção têxtil tende a ser intensiva em trabalho. Os fatores podem mover-se livremente entre setores dentro de um país, mas não entre os países. Considerando dois países, dois bens e dois fatores de produção, capital e trabalho, se o país doméstico tem relativamente mais capital do que o país estrangeiro e o bem X é produzido com uso mais intensivo em capital do que o bem Y, então o país doméstico terá vantagens comparativas e exportará o bem X, intensivo em capital. O país estrangeiro, por sua vez, terá vantagens comparativas e exportará o bem Y, que nesse caso é intensivo em trabalho. Cada país exportará o bem, então, que usa a intensidade de seus fatores abundantes. Vamos à flexibilidade na escolha dos fatores. João, por exemplo, é produtor de soja no centro-oeste brasileiro. Ao planejar sua próxima safra, ele enfrenta uma decisão importantíssima. Deve investir em mais colheitadeiras automatizadas ou contratar mais trabalhadores sazonais? Essa não é uma questão simples, pois ambas as opções podem resultar na mesma produção final. Como a gente pode ver aí no gráfico, a curva representa as diferentes combinações de capital e trabalho que podem produzir a mesma quantidade de alimento. Uma caloria no exemplo aqui do gráfico. No gráfico que aparece aí na tela para vocês, na figura 5.5, as curvas AA para alimentos e TT para tecidos mostram a relação entre o preço relativo dos fatores, W sobre R, e a proporção de fatores escolhida em cada setor. As curvas de demanda relativa de fatores, AA e TT, que vocês estão vendo na tela, têm inclinação decrescente, refletindo o efeito de substituição. Quando o preço relativo de um fator aumenta, os produtores buscam substituí-lo pelo outro fator relativamente mais barato. O modelo HO, ao incorporar a flexibilidade na escolha de fatores, oferece uma visão mais realista da produção do que o modelo ricardiano, por exemplo. Essa flexibilidade tem profundas implicações para o comércio internacional. Países tendem a se especializar na produção de bens que usam intensivamente os fatores que possuem abundância. A escolha do mix de fatores permite a adaptação às escolhas econômicas variáveis. O comércio internacional, por sua vez, pode afetar não apenas o que é produzido, mas como é produzido. O Brasil, historicamente abundante em mão de obra, desenvolveu indústria trabalho intensiva como calçados e têxteis. À medida que o país desenvolveu maior capacidade de acumulação de capital,
começou a ganhar vantagem comparativa em setores mais capital-intensivos, como a agroindústria mecanizada e a indústria aeronáutica. Essa transformação ilustra como a dotação relativa de fatores determina os padrões de especialização, mas também como esses padrões podem evoluir ao longo do tempo, à medida que a dotação relativa de fatores muda. O comércio internacional induz uma convergência dos preços relativos entre os países. Esta convergência tem implicações profundas para a distribuição de renda, conforme previsto pelo teorema de Sloper-Samuelson. No caso brasileiro, podemos interpretar essa dinâmica das seguintes formas. Inicialmente, quando o Brasil comercializava principalmente produtos trabalhos intensivos, como textos, os trabalhadores brasileiros tendiam a se beneficiar do comércio, enquanto os detentores de capital experimentavam pressões sobre o seu retorno. À medida que a estrutura produtiva se transformou, com maior ênfase em setores capital-intensivos, como o da agroindústria mecanizada, a dinâmica distributiva também se alterou. Os detentores de capital passaram a se beneficiar mais relativamente. O primeiro teste empírico do modelo HO foi realizado por Leontief em 1953. Nessa época, os Estados Unidos eram considerados relativamente abundantes no fator capital. Portanto, a estrutura de comércio esperada segundo o modelo HO era a exportação de produtos intensivos em capital e a importação de produtos intensivos em trabalho. O resultado obtido por Leontief, atualizado para 1962, está descrito nessa tabela que vocês estão vendo na tela. A relação capital-trabalho na atividade competitiva com as informações é de 17,9 mil contra 14,3 mil na atividade de exportadora. Esse resultado, pessoal, contrário ao esperado, foi denominado como paradoxo de Leontief. As principais explicações para esse paradoxo foram a reversão da demanda e a presença de outros fatores de produção, recursos naturais e qualificação da mão de obra. A reversão da demanda ocorreria se os Estados Unidos tivessem uma demanda viesada para os bens intensivos em capital. Assim, pessoal, apesar de produzir muito desses bens devido à vantagem comparativa, a demanda doméstica absorveria uma parcela importante, deixando pouco para ser exportado. A explicação mais plausível foi a heterogeneidade do trabalho. Os Estados Unidos seriam intensivos em trabalho qualificado e escasso em trabalho não qualificado. Assim, produzindo o grau de qualificação do trabalho medido pelo grau de escolaridade e pela participação de engenheiros e cientistas na força de trabalho, a hipótese do modelo HO ficou mais aceitável, ainda que a diferença no grau de escolaridade fosse baixa nesse caso. A tabela que vocês estão vendo na tela mostra a diferença no grau de escolaridade. O resultado empírico do modelo HO até agora não foi plenamente aceito. Alguns estudos passaram a questionar a hipótese de que a tecnologia é igual para todos os países. Por último, pessoal, mostraremos a composição das exportações de 3 países pobres, Bangladesh, Camboja e Haiti, e 3 países desenvolvidos, França, Alemanha e Reino Unido, para os Estados Unidos, por categoria de bens classificados segundo intensidade da qualificação da mão de obra no período de 2008 até 2012. A figura que vocês estão vendo na tela apresenta uma evidência clara da validade do modelo HO ao contrastar os padrões de exportação para os Estados Unidos de 2 grupos distintos de países. Países com baixa abundância de qualificação, países com alta abundância de qualificação. Dentro dos países com abundância na qualificação, temos Alemanha, França e Reino Unido. Já os países com baixa abundância em qualificação, Bangladesh, Camboja e Haiti. Os resultados são contundentes. As exportações dos países em desenvolvimento concentram-se esmagadoramente em setores de baixa intensidade de qualificação, com praticamente zero exportações em setores de alta qualificação. Em contraste, pessoal, os países europeus, abundantes em mão de obra qualificada,
concentram suas exportações em setores que exigem maior intensidade de qualificação. A figura que aparece agora na tela oferece uma perspectiva dinâmica que reforça a teoria de HO, mostrando como a mudança na dotação relativa de fatores afeta os padrões de especialização ao longo do tempo. O caso da China é um ótimo caso para se estudar aqui. Na década recente, a China experimentou um crescimento econômico substancial, acompanhado de aumento significativo na abundância de qualificação. Como resultado, pessoal, o padrão das exportações chinesas para os Estados Unidos transformou-se, fundamentalmente, inicialmente concentradas em setores de baixa intensidade de qualificação, gradualmente migrando para um setor de mais intensidade de qualificação. Nos outros anos mais recentes, a maior parte das exportações chinesas já se concentram nos setores de maior intensidade de qualificação. Essa evolução no perfil exportador chinês corresponde precisamente ao que o modelo HO prevê. À medida que a dotação relativa de fatores de um país muda, no caso, o aumento da abundância relativa de trabalho qualificado, seu padrão de especialização e exportações também se transforma, favorecendo os setores que utilizam, por exemplo, mais intensivamente o fator que se tornou relativamente mais abundante. Esses dados, pessoal, os empíricos, fornecem uma avaliação importante aqui do modelo HO, demonstrando como a dotação relativa de fatores efetivamente determina os padrões de comércio internacional, tanto em uma análise comparativa entre países, quanto em uma respectiva evolutiva ao longo do tempo. O modelo HO não apenas oferece uma explicação elegante dos padrões de comércio internacional, baseada na dotação relativa de fatores, mas também nos proporciona um instrumento analítico para compreender as transformações econômicas dos países ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido.